Olá pessoal, boa noite. Tive uns probleminhas aqui na minha transmissão, mas vamos vamos começar novamente, né? Qual que é o objetivo aqui? Se eu explicar sobre Gênesis 10, a origem das nações, desde os filhos de Noé até os dias de hoje. Eh, Qual é o objetivo? É deixar claro, né? Por que questão de profecias, porque vejo muita gente aqui falando de as profecias de Ezequiel sobre povos, né, Apocalipse mesmo, né. Eu sou um estudante de teologia, eu já me formei em teologia e tal, mas eu queria deixar bem claro sobre isso, esse assunto, né, para falar assim: "Ah, o povo vai ser povo tal, é povo isso e aquilo", né. Então, o que que falta muito é o pessoal entender cada texto da Bíblia, estudar, para não ficar falando muita besteira, sabe. Hoje em dia é muita falta de conhecimento que nós presenciamos, né. Então, meu objetivo é esclarecer, falar da origem das nações, a origem das nações, né, desde os tempos de Noé, né, e explicar quem é quem, né. Fica mais fácil até você falar sobre a profecia de Daniel. Que mais tarde eu quero também falar um pouco disso, né, que envolve nações, futuros das nações, né, e e eu então, se vocês quiserem ter uma curiosidade, tiver uma curiosidade, procure na Amazon, que eu vou deixar meu link aqui no final, a origem das nações, Gênesis 10, está em português, escrito em português, inglês, espanhol, né, e também o livro de Daniel também, que também está sobre minha autoria, né, eu já escrevi, está no Amazon, só procurar livro de Daniel, né. Meu nome é José Mário, né, sou um réis mortal. Eu já me formei em teologia, né, também eu tenho meu trabalho, e somos a e temos aplicação prática da palavra, né, porque eu sou denominação batista, né, e sou muito focado em estudo, né. Então, para mim, eu tenho como objetivo passar informação, e num objetivo, né, que todo mundo concorde comigo, mas que as pessoas reflitam um pouco mais, pensem mais, né, e esse é o objetivo. Então eu vou começar, antes da gente pegar um estudo detalhado, vamos começar falando sobre exatamente sobre Gênesis 10. Então eu vou ler essa passagem aqui sobre genealogia, que é uma coisa bem interessante que fica muito vago, né. Eu vou deixar meu link embaixo ali, para vocês procurarem, né, Gênesis 10, né, um livro meu que já está publicado, e quem tiver curiosidade, é só acessar o site lá que você vai encontrar também, não só Gênesis 10, livro de Daniel, né, eu estou escrevendo futuramente sobre situações de Apocalipse, e eu espero contribuir mais para o conhecimento geral de todo o nosso povo, né. Então aqui Gênesis 10. Eis a genealogia dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Nasceram-lhe filhos após o dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Asquenas, Rifate e Togama. Os filhos de Javã foram Elixá, Tarsis, Quitim e Donanim. A partir deles, as ilhas das nações foram em, divididas em terras, cada um de acordo com a sua língua, de acordo com as suas famílias e suas nações, né. Os filhos de Cã foram Cush, Mitzraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush foram Sibá, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabiteca. E os filhos de Ramá foram Sibá e Dedã. Cush foi o pai de Nimrod, o primeiro, né, governante poderoso da terra. Ele foi um caçador poderoso perante ao Eterno. Por essa razão que as pessoas dizem que semelhante a Nimrod, o caçador poderoso perante ao Eterno. Seu reino começou em Babel, Ereque, Acade, Calné, terra de Sinar. Assur saiu dessa terra
e construiu Nínive, a cidade de Rechobá e Quelá, Rezem, entre Nínive e Quelaque. E essa é a grande cidade. Mizraim foi o pai dos Ludins, né? Os Lud, Anamins, os Yavins, Naftuxins, Patrocins, Casluquim, de quem procederam os filisteus, e Cafitorim. Canaã foi o pai de Sidom, o seu primogênito, e Et, o Jebusi, o Amorreu, o Gigaceu, o Eveu, o Arquita e o Sineu, o Arvadeu, os Amareu, os Armateus. Posteriormente, as famílias dos cananeus foram dispersas. A fronteira de Canaã se iniciava em Sidom, quando se vai de Sebá em direção a Gerar, até Azoto, quando se vai em direção a Sodoma, Gomorra, Ademar, Zeboim até Lecha. Esses foram descendentes de Cã, de acordo com suas famílias, línguas, terras e nações. Também nasceram filhos a Sem, ancestral de todos os descendentes de Éber, irmão mais velho de Jefé, né? Os filhos de Sem foram Elam, Assur, Aparchad, Lud e Arã. Os filhos de Arã foram Uts, Geter e Mash. Aparchad foi o pai de Selac, Selac foi o pai de Eber. Eber tornou-se pai de 2 filhos. Um deles recebeu o nome de Peleg, divisão, pois durante a sua vida a terra foi dividida. E seu irmão chamava-se Joctã. Joctã foi o pai de Almodave, Selef, Hazarmavet, Eraque, Adoram, Uzal e Diclá, Obal, Abimael e Seba, Ofir, Avilar e Obabe. Todos esses foram filhos de Jotã. Seu território se estendia desde Mecha, quando vai em direção a Cefalar, na montanha do leste. Esses foram os descendentes de Sem, de acordo com suas famílias, línguas, terras e nações. Esses foram as famílias dos filhos de Noé, de acordo com suas gerações, nações, a partir delas, as nações da terra foram divididas após o dilúvio. Bom, eu dei uma pequena exposição aqui, mas hoje vamos falar aqui dos filhos do primeiro filho, do filho de Noé, chamado Jafé. É o pai dos indo-europeus, de todos os europeus e dos persas e dos hindus, que estão fora da Europa, né? Viveram mais ela na parte do Oriente, né? Então, o que a gente vai falar? Eu vou fazer uma pequena apresentação aqui, né? Sobre os descendentes de Jafé. Jafé teve, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos. Gomer, Magog, Madaim, Javã e Tubal, né? Então vamos falar sobre esses filhos aqui, né? Então vamos falar de Gomer. Gomer era o pai de todos os europeus do norte, né? Ele foi o pai de todos os europeus do norte, né? Ele foi pai dos germânicos, foram pai dos celtas, né? Em geral, que foram os povos que dominaram e até hoje dominam a Europa, né? Por exemplo, aqui, os celtas são os ifatanos, né? Que nós vamos falar aqui agora, que eles povoaram a Europa a partir do ano 1000 a.C. Praticamente dominavam toda a Europa e atingiram as Ilhas Britânicas, ao sul da Polônia, com fronteira com a Tchecoslováquia, a Ucrânia, alcançando a região da Galácia, hoje a atual Turquia. Inclusive, tem até uma carta aos Gálatas que se refere a esse povo, os Galauti ou Kifatanos, né? Joséfo chama eles de Gomorinos, né? Os descendentes de Gomer, né? Então, daí os celtas, eles são conhecidos como os filhos de Rifate, né? São os rifatanos. O povo grego chamava eles de Cotes, né?
que daí veio a palavra celta, né? Já no mundo romano, eles eram conhecidos como os galátios ou galácios, né? Gauleses, né? E de fato, descendem de nações hoje, como são os franceses, né? Que são ancestrais na maioria dos gauleses, né? Além dos Alpes, os bretões, né? Da região da Bretanha, na França, e da Ilha Britânica, né? Que é os não romanizados, que a dominação romana não atingiu eles profundamente, né? É, durante as invasões germânicas, os, é, os galegos do leste, da Espanha, né? Que durante a invasão germânica, é, esses celtas, esses bretões desceram na Península da Armórica, na França, e chamou a região de Bretanha, né? Eles eram das Ilhas Britânicas, né? Que até hoje eles têm sua identidade, né? Que eles migraram para lá durante a invasão anglo-saxônica. E os galegos do noroeste da Espanha, ao norte de Portugal, os belgas da região da Valônia, os escoceses, os galéticos da região de Gales e os irlandeses. Detalhe, né, que os irlandeses são os mais diferentes desses povos ali. Se tem uma ligeira tese que eles são mais descendentes de Lixá, o povo espanhol, né? Que que o povo da Espanha, a sua maioria descende de Lixá, que aí veio o nome de Espanha, né? Que eles estão chamados de íberos também, né? Tem mais semelhança com os espanhóis do que os próprios celtas daquela região, que foram depois convertidos à religião céltica, né? Então eles são bem mais diferentes, né? Então temos aqui todos eles, esses povos aqui, são todos descendentes de Rifate, né? Que eram chamados de rifatanos, né? E até os galácios lá da região da Turquia, eram os rifatanos, né? Eles formariam um grande império, né? Se não fossem divididos, brigassem entre clãs, né? Eles tinham essa briga aí, né? Assim como os gregos também, que seriam um grande império, se não tivesse a divisão, seriam até maior que o Império Romano. Mas, como dizemos, Júlio César aproveitou dessa situação e um pouco a situação de divisão entre eles e conquistou toda a Gália e toda a região do mundo dos celtas daquela época, né? Começou a fazer isso. Então, como diz aquela velha máxima, que um povo dividido não prevalecerá, uma casa que é dividida, logo cairá. E foi o que aconteceu com os celtas e até mesmo com os gregos, né? É, então, esses daqui são os povos, né, que nós temos. Não podemos esquecer também que a união dos celtas dessa região, junto com os íberos, Elixá, formaram os celtíberos, que hoje nós chamamos hoje de castelhanos. A região do o povo castelhano, que fala o castelhano, o espanhol estandarte. Né? Você vê que a Espanha ela tem umas 4 diversificações de povos lá, de línguas, tudo, né? E também temos os helvéticos e os réticos na Suíça, que lá tem umas línguas lá românicas, né? Além do franco-provençal, né? Uma variação do francês, entendeu? Porque aquela região era a região céltica também, né? Então essa aqui é os descendentes de Rifate, né? É, que eles dominaram toda a Europa, né? A Espanha, o norte de Portugal, a Galécia, né? Parte de Portugal, é, dominaram toda a França além dos Alpes, né? Porque a Gália Cisalpina no Império Romano era outro tipo de povo, não eram os gauleses, eram íberos e líguros, que nós vamos falar daqui a pouco, né? E as Ilhas Britânicas, né? A região da Bélgica, a região da, como que é a outra, Galácia, o sul da Polônia, que até hoje se vocês não entendem, você sabe que os poloneses lá têm esse termo chamado galego, né? Aqui no Brasil chamamos de um, alguma região aqui, não sei se é o Nordeste,
é o Nordeste, chama os poloneses de galego, por causa que veio de lá. Tinha celtas naquela região, né? Aí veio o termo, né? Você vê como que é interessante a mistura de cultura na Europa, né? E aqui, já falando de Rifate, vamos falar de Asquenas. Asquenas é também um dos filhos de Gomer também, que domina a Europa, que são os germânicos. Os germânicos, os nórdicos são descendentes de Asquenas, né? Então podemos citar aqui um deles, ó, teutões, anglo-saxões, flamengos, batávios, holandeses, suecos, dinamarqueses, noruegueses, entre outros. A maioria do seu território compreende a Alemanha moderna, a Áustria e o norte da Suíça, né? E toda a região nórdica lá, né? E os anglo-saxões que migraram para a Inglaterra, que fizeram, compõem a Inglaterra hoje, né? Tanto é que a Inglaterra, ela no seu nome de origem, o pé da letra, é chamada Terra dos Anglos, né? England, Terra dos Anglos, né? E tem os saxões, jutos, que vão tudo para lá. E depois uma minoria, uma edificação nórdica lá, provavelmente dinamarquesa, por causa dos vikings, né? Então, o filho de Gomer chamado Togama, né? Esse aqui já é o mais diferente de todos, né? É, que é um outro filho aqui de Gomer chamado Togama, que ele abrangia as terras da antiga Frígia, que compreende hoje o território da Armênia, Geórgia, Cáucaso e a atual Turquia, né? Vocês podem ver que a diversificação dele, de língua deles, né? Eles tiveram muito contato com os íberos, que é Irixá, Javan, é, Tubal, né? Então eles tiveram muito contato com esses povos, porque ali era Cáucaso, onde tudo começou. A Arca de Noé provavelmente pousou ali. Então eles tinham contato até com Meseque, para você ter uma ideia, entendeu? Então a variação de povos lá, mas essa foi a possessão de Togama, também, Elixá saiu de lá, que hoje nós chamamos de Íberos, né? Tubal também, que é o povo que principal ancestral de Portugal, saiu de lá também, né? É, e temos também lá Magog. Esse aqui que é o ponto chave que a gente pode conversar, que eu queria chegar. Magog era muito citado, né? é, Biblicamente, né? Em profecias. Ezequiel, cito, eu cito também Apocalipse, né? Mas Magog era o quê? Magog foi o ancestral dos citas, né? Os citas eram povos que já viviam lá no norte da Síria, né? Que é a atual sul da Rússia hoje. É, Eles eram aliados da, de uma coligação com a Babilônia, que é o Império Caldeu, com os elamitas e os persas, medos e persas, para derrubarem a Síria. Os citas geralmente eram mercenários, né? Era um povo tão cruel quanto a Síria em seus castigos com os vencidos, né? Por isso que eles eram chamados para ser mercenários, porque eles eram dotados de um certo tipo de crueldade. Inclusive, né, a muralha da China foi para barrar um pouco esse povo da Ásia Central, né? E então você pode ver aqui, ó, Magog compreende os russos da parte asiática, os russos orientais, lapões ou fineses, que são da Finlândia, né? Os húngaros ou magiares, que daí vem o nome, que vem deriva desse nome deriva desse nome, tá? Ucranianos também são magogianos, os turcos otomanos, os turcomanos da região do Turquestão, os mongóis, chineses e todo o povo do leste asiático são descendentes de Magog, certo? Por aí vocês verem como que é o leque quando a gente fala de Magog, certo? É, os russos eles têm algo em particular, né?
os magogianos são daquela parte para lá do rio Volga de Moscou. São a parte asiática, são mais morenos, têm uns olhos mais puxados, cabelo mais escuro, né? E se confunde muito com os descendentes de Meseque, que Meseque já são os povinhos mais loiros, com cabelos mais castanhos, né? E os olhos mais claros, né? Então, mas só aqueles que nós chamamos de eslavos, né? Povos eslavos. Mas a culturação deles é incomum porque eles foram escravizados, independente se é magogiano. Nós temos ali búlgaros, são magogianos, né? Foram escravizados com o decorrer das conquistas nos Balcãs, né? Onde eles se estabeleceram, né? A região da antiga Trácia, mas búlgaro é de origem magogiana, né? É, então daí vocês verem a diversificação de povos e sua origem, né? Aí depois nós vamos falar aqui, né? Então, aí depois nós vamos falar desse povo aqui, Madain ou Madia, né? Ó, a Madiá ou Madai, ou chamados povos madianos, são aqueles povos da Ásia Central, que entre eles os persas, tirar o Irã. Os medos provavelmente são os curdos de hoje, né? Os povos do Cazaquistão, Afeganistão, Paquistão, entre outros. A Índia, em especial, o povo hindu, porque a Índia eu vou explicar para vocês por que tem essa diferenciação. Tem os dravidianos lá, né, no sul da Índia, né? Os hindus são os povos semelhantes semelhante aos persas, porque são mesmo povos. São os povos iranianos, né? Que daí na revolução islâmica do Irã naquela época, antes disso, o país é chamado de Pérsia. Mas eles, como eles chamavam muito de Irã, 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 a Irã, por causa do ancestral dele chamado Ária, então daí veio o nome de Irã, substituindo o nome de Persa, né? Mas os hindus e os persas e esses outros povos têm muito em comum por causa dessa origem ancestral de Madian. Inclusive na Índia, tem uma região lá entre o Punjab e o resto do continente chamado Madhya, que era homenagem a esse ancestral, tem esse nome lá, entendeu? Eles são os madianos, né? Esses os filhos de Jafé, né? Então, aí agora nós vamos falar em particular sobre Javan, né, que foi o principal precursor da população mediterrânea. Javan, como eu já falei, ele foi o povo que praticamente ficou raízes para a origem do povo grego, o povo helênico, né? É, que foi o fundador do povo grego, né? Foi o primeiro ancestral em comum dos gregos. Inclusive, que já falei para vocês que os persas chamavam os gregos de javanitas, né? Olha só que interessante. Aqui, ó. É, entre o Javan é tão conhecido pelos gregos pelos jônios, os primeiros povos daquilo da Grécia foi formado por 4 povos, né? 3 ou 4 povos. Então, Javan era chamado de jônios, de jônios, né? De Jônio, ou Jânio, né? Eles chegaram na península, eles chegaram à Península Itálica, as ilhas gregas, que foram sua possessão. Seus filhos foram Elixá, Quintim e Rhodes. Elixá, vou falar você, aquele povo que atravessou o Cáucaso, né? E se fixou na região da Grécia, que era um chamado Eólios, outro povo, mas que fez a fundação do povo grego, né? E daí, como eles eram navegantes, chegaram, eles chegaram, olha só,
chegaram à ilha de Sicília, Malta, Córcega e Sardenha, atingindo a Península Ibérica com as ilhas que tem lá, Baleares, as ilhas Maiorca e Minorca, são todos descendentes de Elixá, que os gregos chamavam de Eólios, né? Então, aí por aí você vê a distinção como a raiz grega era todo mediterrânea, né? E por fim chegamos a Quintim, que hoje é a ilha de Chipre, e Rhodes também, que foi anexada à Grécia, né? Hoje, né? Então, é, ambos são que ambos existem esses nomes até hoje, mas só que Chipre deriva do próprio grego, que vem de Cipros, que é a ilha de cobre, né? Que lá fazia o cobre, né? Por isso vem de Cipros, né? Então, é, os gregos tiveram o pulo ancestral Javan, ou Jânio, né? Mais tarde sofreram invasões de Elixá, Eólio, os Dórios, que são os Dácios, que mais é da região de Meseque, da região central de Meseque, Mesa lá, que era que os próprios romanos botaram naquela província antes da divisão de Mesa por causa de Meseque, antes acima dos Balcãs, né? É, e tem e depois nós temos Tiras, que foram os Trácios, provavelmente também os provavelmente também hoje, que nós chamamos de Albânia, a região da Ilíria, são descendentes de Tiras, né? Então daí você vê que os dóricos, né? Os dóricos são o que nós chamávamos dos povos espartanos, né? Então eles vieram do norte, eles têm mais até influência nórdica até, né? Que hoje você pode ver que o povo que representa mais eles são são os povos da Romênia, o país da Romênia, né? Onde era a Dácia, que veio que esses povos desceram lá para a Grécia hoje. Por isso que eles têm mais influência mais grega do que latina. E, e também outro povo que completou a composição étnica dos gregos foram os aqueus, né? Que eles vieram vindo do norte também. Esses daí que eram povos que subiram do norte também. Você pode ver que a influência aqui, a Grécia também sofreu uma influência nórdica. Esse povo é de lá, né? Não tanto como os dóricos e como os jânios, né? Como os jônicos, né? Então, então você vê aqui temos a fundada que tanto é que os aqueus tem uma definição mais nórdica do que próprio mediterrâneo. Os mais claros, os povos mais claros, né? De tez mais clara. Aí, aí então você pode ver que conforme aqui o texto, né? Os javanitas, os jônios, os elisamos, né, que vem de Elixá, se espalharam em colônias em toda a Anatólia, né, que hoje é a Turquia, imigrações pelo mar Mediterrâneo, chegaram à Itália e à Lusitânia, né, Portugal, e centro-sul da Espanha e sul da França, né, incluindo as ilhas do Mediterrâneo já em sua as ilhas Mediterrâneas, incluindo aqui as ilhas Mediterrâneas aqui já em suas possessões, certo? E deixa eu ver aqui, vamos ver aqui. Deixa eu ver onde está essa parte aqui. Uhum. Então aqui, ó, achei aqui de novo, né? Ó, os romanos, eles também tiveram essa mistura aqui, que eles eram descendentes desses povos que chegaram lá.
Provavelmente os dóricos, né. Eu vou procurar ver direito, mas foram os dóricos que chegaram lá, tanto é que ao início das suas fundações, eles se diziam descendentes descendente da cultura grega também, né. Mas a Sicília, o norte da Sicília, foram tudo os eólios, né, os eólios, javanitas, eólios, né, que eram elisamos, né, que dominaram toda aquela região do Mediterrâneo, né. Eh, Aí então, Elixá que é o ponto chave aqui, eles eram conhecidos como os íberos, né. Espanha Espanha foi o nome grego dado depois, né, para esses povos, né. Inclusive com as traduções bíblicas fala Irixá como Espanha, né, mas também nós citamos que eles são nomes que é Íbe que tem o nome de Ibéria também, são os íberos, né. Então, tem o nome da Península Ibérica ou Espanha, mas vem de Ilixá, né. Então por isso que tem, todas essas misturas aqui compõem o povo mediterrâneo, né. Eh E tem aqui o sul da França, a Sicília, a ilha de Malta, né, o centro-sul da Espanha. A sua influência foi tão profunda na Península Ibérica que tendo dado seu nome à região. Chamamos de Espanha por causa dos gregos, né. Conforme o contato com os celtas da região deram origem aos cetíberos, né, a união que cetíberos, nós temos castelhano hoje. Mas os íberos, né, os íberos ficaram na região sul da Espanha, com a divisa com o sul da França. E também tiveram um povo em particular também que era chamado também Tubal, que eram os lígures. Eles foram fundamentais no território português hoje, né, junto com a Lusitânia, que eram os celtas, né, e formaram como São de Portugal. Fizeram também a região do sul da Espanha como lígures, chegaram ao norte da Itália. E tem um detalhe, né, que na Itália, aquela região de Venécia lá, tudo, né, o dialeto é um pouquinho diferente dos demais. Por exemplo, o time que tem lá, Juventus, né, é o único lugar que o J tem som de Juventus, né, não tem mais em outro lugar da Itália, né. O sul da França, que fala franco-provençal, que são os povos mais morenos do que os gauleses lá de cima, né. São de um pouquinho de baixa estatura, mais morenos, né, e fala-se o franco-provençal, fala o provençal, a Catalunha também, que tem desses povos também, que é a mistura de íberos com lígures, né, tem uma diferenciação de língua diferente, são desses povos, Ligúria, lígures com a Ibéria, né, com os íberos, né, são as possessões que os romanos chamavam de gauleses cisalpinos. Era um outro tipo de definição de povo, não eram os gauleses celtas, né. E por fim aqui, né, temos os bascos também, que são provavelmente são o povo que mais se iguala aos elisamos, né, o ancestral de Orixá, porque a língua não é românica, a língua não tem mistura nenhuma com os povos da região, com os invasores, porque é um povo que se isolou, né, no norte da Espanha junto com a França. Tem uma linguagem diferente que não é nem celta, não é nem castelhana, nada, né, nem da Península Ibérica, nada. É um povo, uma língua já muito mais antiga. Eles se isolaram, as invasões, romanas, as invasões célticas, as invasões germânicas e até a muçulmana, a mourística lá, né, que dominaram a península por 700 anos. Então tiver aquele isolamento, então eles mantêm uma língua em comum desde aquela época. E nós temos aqui também né, que 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 podemos falar aqui, ó, eh, deixa eu ver aqui.
E como acabamos de falar também, que há relatos, né, que Elixá tenha chegado-se à ilha da Irlanda, né. Tanto é que o povo lá é um pouquinho diferente dos demais celtas, né, que houve um processo de aculturação na cultura gaulesa, né, mas há há precedentes de que os irlandeses são elisamos, né, não são, são mais semelhantes ao povo da Espanha do que os próprios gauleses vindo da Britânia e da França, né. Então temos essa peculiaridade aqui, né. E por fim aqui nós vamos falar aqui de Tubal, Meseque, Togama e Tiras, né. Eh, Tubal foi ancestral comum dos portugueses, né, além de ter uma influência na Ásia Central, né, a Turquia, parte da região dos Tomolinos, né, a Togama, né, tiver essa influência, eles foram para o oeste, né. Tanto é que Setúbal, há que se indica Setúbal lá em Portugal é homenagem a esse ancestral em comum, né. Tanto é que vocês podem ver que a bandeira de Portugal, ela é verde e marronzada e depois metade verde e metade marronzada, que é uma denominação dos celtas, né, e a vermelha é a denominação desse povo, né. Então, que lá é Lusitânia, né. Só que os lusitanos eles são muito mais de origem celta, né, influência celta, né, e Tubal ficou mais para o sul, né. E foi o que é o chamado hoje os ancestrais dos portugueses hoje, né. Lusitânia, os lusitanos e os tubalinos, né. Eh, e tem também a definição no sul da Espanha também, que eles se misturam muito com, acabamos de falar eles, né, que são os lígures, né. Os lígures são descendentes de Tubal, né. Que existe que esse povo que dominar praticamente todo o sul, a costa do Mediterrâneo do sul da Europa, junto com os íberos, né. Então, os íberos são descendentes de Tubal, que chegar a atingir até o norte da Itália, né. E nós temos Meseque, né. Meseque, né, que foi outro filho de Jafé, né, que estabeleceu na região central hoje, né, o leste europeu. Nós temos eles hoje o que nós temos sobre eles? São todos os povos eslavos no leste europeu, os tchecos, eslovacos, os poloneses, eh, os povos dos Balcãs, né, que são a Sérvia, a Croácia, né, que mais? Todo aqueles povos que formavam a Iugoslávia hoje, eu não tenho muito de cabeça hoje, mas são os povos da Iugoslávia. A Rússia europeia, né, de Moscou para cá, são descendentes de Meseque, são eslavos, são mais claros, né. E eles tinham muita influência com a incursão dos vikings, né, que geralmente sequestravam aqueles povos para vender como escravos, né. Esse é o contato triste que temos dos eslavos lá, né, que são esses povos, né, que vivem lado a lado com os magogianos lá, por isso que tem aquela confusão entre Meseque e Magog. E temos também parte da os que são os sarmatas, né, que são os sarmatas, que mais? Eh, os povos dos Balcãs também, que se confundem muito com Magog, né, então esses são os mesequianos, né, descendentes de Meseque, né. Togama, como já falamos, né, foi aquele foram são os georgianos, né, o povo de Cáucaso, os georgianos, os armênios, né, então toda essa mistificação ali, né. E Tiras
foram foram os trácios, foram parte dos romenos, da Ilíria lá, a Albânia, né. E também, vocês têm uma ideia, Tiras também foi aquele povo lá que invadiu a que dominou os latinos no início lá, que fundaram Roma, os etruscos, também descendem de Tiras. É. São descendentes de Tiras os macedônios, parte da Macedônia, né. E onde é hoje a Bulgária hoje, né, a Hungria, a Ilíria são descendentes de Tiras, né, a região da Ilíria lá, né, onde os búlgaros se assentaram hoje, né. Então esses são os antepassados europeus dos estados de hoje. E os descendentes de Togama, né, se misturaram entre seus irmãos, né, Meseque, Tubal, Magog, Elixá, né. Togama hoje representa o reino da Frígia, né, antigo reino da Frígia, e das montanhas da Armênia e da Geórgia, né, que é a região do Cáucaso, que é a região do Cáucaso. Os representantes de Togama hoje geralmente na maioria são os armenianos, né. Tem a Geórgia também, né. Então, mas só que foi aquelas misturas que passaram muito povos por ali. Mas seus representantes originais são os armênios, né. E olha a formação dos povos hoje, a formação dos estados modernos, né, que teve essa contribuição. Temos os celtas, né, que eram os gauleses, né, que formaram a que formaram clãs e tribos, né, e eles seriam um império até maior que Roma, como eu já disse, especialmente nas Ilhas Britânicas, a Gália atual, atual França, né, parte da Alemanha, né, a Galiza, norte de Portugal, né, que pertence à Espanha, tem toda a extensão do Danúbio, né, chegando à atual Galáxia na Turquia, onde tem lá a região da Galácia dos Gálatas, lá, que tem uma carta de Paulo lá com eles, né. Então, por várias vezes eles impediram a invasão de Roma, mas por fim, conquistados, né, pela liderança de Júlio César, praticamente toda a Europa ocidental caiu na mão do Império Romano por quase 600 anos, né. O que se originou também, se originou a região do Lácio, né, e segundo as suas origens, migrações vieram dos gregos, os romanos vieram dos gregos, né, dos dóricos, né. Então, eles eles dominaram o Mediterrâneo e todas as suas fronteiras, né, do Reno e Danúbio. Todo o norte da África, o Oriente Médio estava aos pés dos romanos. E por 600 anos eles controlaram todos os povos antigos da sua região, né, romanizaram, colocaram sua língua, seus costumes, suas instituições, né, e seu reino vinha de Portugal, da Lusitânia, até a Mesopotâmia, do norte da África, Egito, até a Grã-Bretanha, né. Então essas eram as possessões do império. Do Império Romano, as invasões bárbaras entre eles, né, chegaram os germânicos, né, que são a maioria asquenazes, que acabamos de falar, né, eslavos e citas magogianos, que entre eles eram os hunos, que no qual os húngaros e os búlgaros chegaram nessa leva junto aí e dominaram o território até hoje, né, sob o comando de Átila, né. Aí tivemos as invasões bárbaras, mais por causa disso também, que eles entraram no Império Romano, né, não para destruir a instituição romana, é para fazer parte da cultura romana. Tanto é que hoje os estados modernos são herdeiros de Roma. Enfim, Roma não caiu. Roma digamos, ela caiu como um estado, mas a instituição ainda é praticada, né. Porque os bárbaros eles queriam aproveitar da cultura romana, das instituições, das obras, não destruir ela, né. Tanto é que os visigodos aproveitaram muito bem isso na Espanha. Os francos
que dominaram a Gália. Tanto é que o nome de França foi dominada por causa dos seus conquistadores francos. E botaram o nome substituir o nome da Gália lá, né? E, e só pra vocês terem uma ideia, o nome de alemão surgiu por causa de um povo que dominou, que entrou na Península Ibérica. Os alamanos, junto com os suevos, né? E suevos vem da região hoje, que até hoje existe na Alemanha, chamada Suábia. Os alamanos que derivou o nome de alemão, que significa todos os homens. Em geral, em sentido homens da tribo. Todos os homens da tribo, né? E por isso que veio o termo alemão. É muito falado na Península Ibérica, né? Tanto é que na França e na Inglaterra é chamada ainda de Germânia, que Germânia era o nome dado a Júlio César por causa que aqueles povos loiros altos brigavam muito com lança, era chamado, que significa homens da lança. Germa, homens da lança, entendeu? Então, aí você vê a origem de vários nomes assim, que o povo fala isso, porque que eles falam aquilo. A Alemanha vem por causa disso, por causa de um povo que dominou, que incursionou lá na Península Ibérica, chamado alamanos, né? Então, mas os alemães em si hoje unificados se denominam Dutch, que é mais considerável como mais perto de teutão do que alemão, né? Então é Deutschland, o nome do país hoje é Deutschland, né? Então, o que é chamado de Dutch, né? É, então, é, os francos foram uma confederação de tribos também vindo da Alemanha, né? Do norte, lá da região que tem até hoje uma região chamada Frankfurt, né? É a confederação de tribos que dominaram a Bélgica, que dominaram a Gália, a Bélgica, a Holanda, né? E parte oeste da Alemanha, né? Homenagem, como eu falo, homenagem aos conquistadores, a região começou a ser chamada de França, né? E o idioma também foi falado francês, porque era um idioma nome latino, né? Os burgúndios que dominaram hoje a região da Suíça, no Vale do Ródano, né? E seu estado foi engolido pelos francos. Os visigodos também, que que se assenhoraram da Espanha no ano 711, né? E perderam seu território, até o ano 711, perdeu seu território para os mouros muçulmanos vindos da África, porque houve uma disputa entre reinos lá, né? E um deles pediu ajuda aos mouros. Mas como os visigodos tinham medo dos povos latinos, os hispanos romanos se rebelarem contra eles desarmaram a população. Foi um prato cheio para os mouros entrarem e dominar sem resistência, né? Isso durou o quê? Durou 700 anos para reconquistarem o território de volta. Bom, isso é uma coisa a se discutir, né? Cada um tem sua opinião, mas o fato foi esse, né? Citamos aqui os alamanos, né? Outro povo germânico, que os alamanos, né? Que eles dominaram a região entre a Galícia e Portugal. Por aí você vê o nome que eles eram chamados, porque chamam a Alemanha de Alemanha até hoje por causa deles, né? Lá não tinha conceito de germânicos, eram por causa deles, alamanos, né? E os lombardos que estabeleceram no norte da Itália, a região que até hoje tem seu nome. Anglos e saxões que vieram da região central da Alemanha hoje, né? Que invadiram a Grã-Bretanha e formaram o Império Duradouro também, né? Onde hoje a Inglaterra é formado pela Inglaterra, né? E os países submissos à coroa, como Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, né? Tanto é que o nome daquele país, daquele reino é chamado United Kingdom of Great Britain and North Ireland, né? Que era o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, né? Então você vê que eles formaram um reino forte e duradouro, né? Não podemos esquecer que Portugal começou isso pelas suas navegações, a Espanha depois, a Inglaterra, e foram os maiores reinos formados desses povos, né? Da linhagem de Jafé, né? Entendeu? E como se cumpriu a profecia que até hoje fala, né? Que os espaços de Jafé sejam alargados, né?
e que Jafé habite a tenda de Sem. Que nós vimos hoje, né? Aliança com os árabes, né? Que são ali, que tem bases lá na Arábia, lá para os Estados Unidos, antigamente era Inglaterra, né? Os israelitas também, que são aliados americanos, né? E foi se cumpriu, entendeu? Que Jafé habitasse a tendas de Sem, né? Então você vê que foi o povo que mais cresceu, foram a descendência que mais cresceu, cumprindo a profecia de Noé, né? E nós vimos aqui que tivemos também um Império Austro-Húngaro, que foi famoso, a casa dos Habsburgos, né? Foi referência, inclusive, aqui no Brasil, a, a mulher de Dom Pedro, né? Ela era da casa dos Habsburgos. Você vê como ela era culta, né? Dona Leopoldina, né? Então, tanto é que é, pode até muitos discordem de mim, mas o que temos hoje como nação, muito se deve ser a ela também, que contribuiu sabiamente pelo seu conceito de estadista também, né? Que, que muitos podem dizer, não pode dar mérito isso, mas o verde que nós temos é a coroa portuguesa e o amarelo da nossa bandeira é uma homenagem à Áustria por causa dela. E os que tinham brasão também, né? É tudo isso, né? Essa é a herança cultural que nós temos. Alguns neguem ou não, mas essa é a herança que nós temos. É, então, então você vê que a formação, como for a formação desses povos aqui, né? Os filhos de Jafé, né? Então, só recapitulando, gente. Só recapitulando como que era aqui, né? É, Gomer, Rifate, Togama, alemães e hoje franceses, galeses e escoceses, né? Germânicos, tudo, né? É, Todo o povo da raça germânica, nórdica, são os descendentes de Gomer. A turma é o pessoal de Asquena, né? Rifate, né? Rifate e Asquenas. Aí nós temos, aí nós temos lá, aqui nós temos, deixa eu ver aqui, Magog, russo, o leste europeu, o russo oriental, o russo asiático, as chineses, mogóis, os turcos otomanos, os é, húngaros, os búlgaros, os ucranianos, né? Os fineses, que são os povo da Finlândia, né? Tanto é que esse sotaque não tem nada a ver com os países nórdicos, né? Lá é Suomi Trasavalta, né? Que era conhecida como Finlândia, eram os fineses, né? Que é o povinho mais moreno, né? E o olho mais puxado, né? E Madain, os que são os hindus, e os persas, os turcomanos, os paquistaneses, os afegãos, daquela parte da Ásia Central, Madain. E olha, tem uma coisa que eu vou falar mais adiante. Os dravidianos que estão lá no do continente indiano, eles são bem mais escuros. Então, há uma hipótese de que eles, pelas línguas escritas, vasos e arqueológicos que tem lá, que foram encontrados por lá, que eles são descendentes de Cush, Etiópia. Nós vamos falar mais adiante. Hoje nós estamos falando sobre os indo-europeus, os descendentes de Jafé. Nós vamos chegar lá, né? E temos aqui Javan, que já falamos, né? Que era os Jônios dos gregos, que até hoje, em alguns povos antigos beduínos chamam os gregos de Javanitas, né? Tubal, que são
uns que fizeram a composição dos mediterrâneos junto com os íberos, né? Hoje representante lá são dele, representante deles, o povo do norte da Itália, o, o sul da França, né? Que mais? Deixa eu me lembrar. Catalunha. Então, esses são descendentes de Tubal. E o sul de Portugal. Não podemos esquecer que eles fizeram a composição do que do povo português é hoje, né? Mezec são o leste europeu, né? Todos os poloneses, todos parte da Romênia, né? Os sarmatas, né? Não, sarmata não, sarmata são sarmata sim, exatamente, são mesequianos, né? Que mais? É, os sérvios, os croatas, né? Kosovo, né? Então, são todos aqueles povos tchecos e eslovacos são mesequianos, que são os eslavos hoje, né? E tiras, que podemos dizer que são os albaneses, o povo da Ilíria ali, né? Da região da cima do Balcãs, né? E os antigos que são os antigos trácios e também os ancestrais que foram dominaram Roma lá, né? Os etruscos. Olha só que gente como a Europa, ela é um caldeirão também, né? Então hoje vou entrar num fato polêmico, né? É, então nós entramos nesse fato polêmico aqui é que praticamente, ó, vamos entender uma coisa. É, vamos entender uma coisa, gente. Não podemos preconceito hoje, né? Hoje se influi preconceito muito a uma raça, né? Digamos os afrodescendentes, né? Os afros, né? Mas o precursor de preconceito mesmo foi a Europa, praticamente, porque os romanos eles achavam os próprios germânicos de raça inferior, né? Eles gostavam muito de ter escravo grego, porque era culto, ensinava o escravo que ensinava dentro dos palácios, né? E o resto praticamente eram jogados como escravos para fazer serviço pesado e até se matar na arena, né? Então você pode ver que já existia preconceito, discriminação entre os próprios europeus, né? E isso não foi uma exclusividade só dos afros. Por aí você vê com que é negócio, né? Os mesequianos, hoje é chamado, os mesequianos também eram minimizados, né? Então, por aí cada um forme sua opinião. Nós estamos aqui para formar opinião, não para poder impor nada, né? Mas para algo ser discutido sadiamente, né? Com, sabiamente e uma discussão sadia, né? Então fica aqui, tem mais aqui também, nós podemos falar de o que nós podemos falar aqui, né? Togama, que hoje o representante disso são os armênios. Então você pode ver que quando eu te falar em profecia, hoje vocês já sabem quem nós estamos falando, né? E vamos falar mais à frente ainda sobre os descendentes de Sem, que é um desafio, porque só Abraão deixou uma descendência extremamente enorme, só Abraão. Que Abraão veio sem qualquer outro, terceiro, foi o quarto depois de 100. Já a geração antes já era muito grande. Imagine com Abraão e suas descendências, que Abraão chegou, a descendência de Abraão chegou até a Líbia. Isso que nós vamos debater, vamos debater mais adiante. Eu espero que tenha esclarecido, eu espero que tenha esclarecido um pouquinho sobre a descendência e genealogia de Jafé, né? E então daí, muito obrigado.
Gente, e vamos fazer um próximo vídeo sobre falando sobre os descendentes de Cã e vamos deixar Jafé sem por último, porque é muito grande, dá para fazer em 2 partes e a gente não consegue terminar tudo, por causa de quem? De Abraão, tá. Obrigado pessoal, tenha uma boa noite.